Olá, pessoal. Engenharia na TV essa semana, trazendo um tema que para quem é engenheiro ou quem não é impossível não gostar, que é justamente nós vamos falar de carro e de carros clássicos, de carros históricos. E trouxemos para conversar com vocês, para nos apresentar detalhes, a pessoa do nosso clube de carro antigo em Joinville, que eu acho que tem presença mais longeva no clube, porque ao menos eu conheço ele desde o começo que eu estou no clube. Gilmar Gonçalves, seja bem-vindo. E aí, Gilmar, conta para nós quem é o Gilmar. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Gilmar Gonçalves, eu sou mineiro, filho de catarinense, tenho uma empresa de material odontológico, faço manutenção em equipamentos e revendo material odontológico para laboratório de prótese. E estou no Veteran desde o início, né? Então eu sou um dos sócios fundadores do Veteran Car Club. Fui presidente 3 mandatos e atualmente sou diretor técnico que decide sobre as placas pretas. Nós Esse é o vamos falar Gilmar sobre a Gonçalves. placa preta mais no final. Correto. Gilmar, qual, de onde veio essa paixão pelo antigo mobilismo? Eu comecei. Meu pai sempre teve carros, né? Então, eu aprendi a dirigir com 9 anos o Mercury 49. Então, ali já começou a paixão pelos automóveis, né? Depois, meu pai teve Jeep, Rural, Sincas, teve umas 4 ou 5 Sincas, né? E eu, com 14 anos, tive a oportunidade de comprar um Gordini. Então, daí para frente, não para mais, né? O ferrugem entra na veia e o cara, a vida inteira, gosta de carro antigo. Espero morrer gostando ainda, né? E podendo dirigir. O Gordini é uma grande escola. Eu, por exemplo, na Escola Técnica Tupi, nós tínhamos lá um chassis de um Jeep com motor que a gente montava e desmontava de tudo quanto é jeito. Mas tu já tinha um Gordini, que era muito mais necessário uma intervenção. Então quer dizer que tu aprendeu a mecânica no Gordini. Aliás, o Gordini é um grande professor, né? Porque o Gordini é um carro que ensina a mecânica mesmo, né? Porque a gente brincava, né, que o Gordini é um maestro, né? Cada esquina um Um concerto. concerto. Mas são histórias realmente bastante interessantes. E nós temos bastante gente que curte carro antigo em Joinville. Temos alguns clubes, inclusive. O mais antigo é o Veteran. Aliás, nós somos o segundo clube mais antigo de Santa Catarina, né? Na verdade, o Veteran começou entre finais dos anos 80 começo dos anos 90, uma reunião de amigos, onde a gente se reunia no domingo, ou sábado ou domingo, aqui no centro, né? Joinville era uma cidade pacata ainda, né? Permitia isso. E aí a gente começou a reunir até que em 96 tinha um sócio nosso, o Dr. Flávio Araújo, que era um ex-juiz, né, advogado. Ele falou: vamos fazer um estatuto e vamos fundar o Veteran Car Club. Por coincidência, o ano que vem o Veteran faz 30 anos e eu sou um dos sócios fundadores, né? E quantos foram os sócios fundadores, só para a gente Na ter? época eram em torno de 40, tá? Hoje em dia, eu acho que desses 40 ainda, dos sócios fundadores, no clube deve ter uns 12, né? Alguns saíram, alguns faleceram, né? Já faz algum tempo. E, bom, depois do Veteran surgiram outros clubes também em Joinville. Sim, aí tem o Volks Clube, tem o Opa, tem vários clubes, clube do Opala, né? Tem clube de algumas marcas específicas, do Mustang, né? Mas o veterano está sobrevivendo Mas, mas, ainda. mas o Veteran tem estatuto, tem Sim. regulamento, tem presença em associações estaduais, nacionais, né? Os outros clubes também têm esse grau de organização ou Olha, é mais o grupo de encontros? alguns clubes de Joinville eu acho que já tem algum estatuto, já algum formado, né? O veterano tem o estatuto e inclusive nós somos utilidade pública. Então a gente sempre participa de eventos porque a prefeitura pediu, a gente vai com o maior prazer levar um veículo, né? Para deixar em exposição em escolas. Com o FenaShop nós tivemos a oportunidade de levar os veículos lá para apresentar ao público em geral, né? Isso totalmente gratuito, né? É, vamos conversar um pouquinho para que quem nos assistir e tiver interesse em
olhar as coleções, ou participar das... Existe um calendário de eventos que o clube siga, ou que reúna os carros? Como funciona essa organização? O veterano tem toda quarta-feira uma reunião. Hoje em dia nós não temos sede, né? Então a gente faz a reunião no posto Glória ali, na Marquês de Olinda, posto Glória, posto Quase em Petrobras. frente à Sociedade Glória. Isso, exatamente. Um pouquinho antes, né? E ali é feita uma reunião toda quarta-feira, o pessoal se reúne com os carros antigos ali, né? A partir das 7 horas da noite, né? Ficam até 8, 9 horas. E todo segundo sábado do mês nós temos uma reunião aí, essa reunião é em vários lugares, tá? Ela pode ser numa concessionária, esse ano foi esse mês, né? Foi na FenaShop, né? Então aí é feito um churrasco com o pessoal do veterano e os carros acompanham. Normalmente se não chover, né? Se chover, os carros não andam Não pela ando. cidade. Aí o pessoal vai com um carro De plástico. do diário. Exatamente. E nós temos algum ambiente em que se reúnam para guardar carro? Uma vez nós conversamos e tu tinha um sonho de fazer uma carrina, é isso? Carina, Carina. isso, exatamente. Mas não vingou, né? Mas realmente nós não temos. A maioria tem os carros em casa, eu tenho a maioria deles em estacionamento, né? Pago, né? No caso. E o veterano, à época, queria ter um local onde pudesse, inclusive com visitação, né? A gente tentou até a Antártica, mas ali ficou impossibilitado, né? A gente ia deixar uma exposição permanente, uma exposição mudando os veículos, né? Sim. Cada sócio teria direito a deixar o veículo um mês, né? Eu queria salientar que hoje em dia nós estamos com 140 sócios. 140 sócios. E o veterano tem um acervo de em torno de 600 veículos, tá? Antigos, né? Isso dos sócios, lógico, né? Tem sócio que tem mais, tem sócio que tem menos. Isso aí. É um acervo significativo. Significativo. E nós tínhamos, o Vilmar Dressel tinha uma coleção maravilhosa. Eu digo que tinha porque ele faleceu, infelizmente. O Luiz, né? O Luiz, desculpe, eu sempre confundo o nome. Uhum. Essa coleção dele, os filhos estão cuidando, estão tocando, como é que tá? Tem o Beto, né? O filho dele. Ele se desfez de alguns caminhões, né? Porque a coleção era muito grande, né? E ele tem hoje no acervo dele em torno de 10 veículos antigos, 10 caminhões maravilhosos. Ele deixou os melhores, né? E ele está cuidando, ele tem muito carinho pelos veículos, porque o pai dele fazia, né? Eu até acho muito legal isso aí. Eu vi uma vez um programa no YouTube, se não me engano, de alguém que visitou e ficou encantado com a coleção. E eu acho que está rodando por aí esse programa ainda. Correto. A coleção dele é maravilhosa mesmo, são veículos raros, né? Em muito ótimo estado, né? E tem mais alguém que tenha um acervo assim nesse grau de local, reunir, assim, tipo um museuzinho particular? Não. Do Uma veterano pena, né? mesmo não tem, né? Quem tem um espaço assim maior é o Beto lá, né? O filho do Luiz, né? Que inclusive de vez em quando ele convida a gente vai com os carros antigos lá fazer Fazer esse encontro mensal. Isso. Uhum. Ah, legal. Já foi feito várias vezes. Fica a dica aí para os que forem a nos assistir e que tenham um grande galpão sem um uso bem definido, conversa com o veteran, daqui a pouco dá para fazer uma soma aí de interesses aí. Sim. E criar esse espaço. Ninguém quer de graça, né? Lógico. Vai lá, paga uma taxa, abre para visitação, isso é muito bonito, a gente vê em todo lugar, lá em Gramado tem 2 ou 3 museus desses que a gente visita, e eu faço parte do clube também, tenho lá meus gostos, tenho meus carros antigos, a minha especialidade é SP2, né? Eu sempre brinco que eu digo que sou o maior colecionador de SP2 do mundo, porque eu acho que sou o único que tenho um modelo de cada ano de fabricação. Só que nem todos prontos. Um pronto, que é o 72, e os outros 3 em serviço. Ou está na lataria, ou está em montagem de elétrica, ou está na fila para montar.
Então, mas eu imagino que tenham carros muito especiais. O Gilceu, que é o seu irmão, Uhum. ele tem um carro que para mim é um dos mais valiosos do clube, que é aquele Carmanguia conversível original de fábrica. Sim. Foram feitos quantos dele? 177 veículos. 177 veículos feitos pela fábrica e que ele tem um original. Hoje existe muito Carmanguia, naquele modelo tradicional, conversível que foi adaptado, que é diferente, quer dizer, por melhor que seja bem feito, não foi feito originalmente. O Realmente. Gilceu tem Tem um um original, originalmente. É exatamente. uma pena esse carro não estar sempre em Exposição, exposição, né? né? É Realmente. uma pena. Você lembra de outros carros tão especiais que nós tenhamos Olha, eu aqui? tenho, eu tenho um carro bem raro também, que é um LaSalle. É um carro de fibra, né? Que ele foi feito na década de final do ano 70, né? O meu é um 79. Esse carro é com mecânica Opala, motor, caixa, diferencial Opala. Foi feito 109 veículos. Só que eles compravam um diplomata zero na fábrica e tiravam a mecânica e montavam esse carro e vendiam o restante que sobrava do veículo, certo? E a fábrica faliu e pelo que eu sei, dos 109 que foram fabricados, existe 9 e eu tenho um desses ainda até hoje comigo. Aí. Então ele tem motor, caixa, Opala, banco de couro, painel digital, ar-condicionado, direção hidráulica. Olha É um só. carro bem, bem raro, conversível. Mas então eu volto àquela tecla. Olha só a importância de se a gente tivesse um espaço Sim, para ter. Porque nós já fizemos algumas exposições aqui em Joinville, exposições bonitas. sim. Eu lembro de ter participado uma nos shoppings Americanas Americano. na época, foi uma exposição bem bacana. Depois fizemos uma no Centro Eventos, também foi uma exposição bem bacana. Tivemos carros. E aparecem realmente carros muito lindos. Mas depois eles se espalham e nos encontros vêm de vez em quando. Essa ideia, Gilmar, eu acho que a gente Excelente. tinha que botar um pouco de gás nessa ideia aí. É, tivemos duas exposições muito grandes na Festa das Flores, né? Festa das Flores, Inclusive, e duas. duas, muito, Exatamente. muito. Aí a gente começou a trabalhar um pouquinho, atrapalhar um pouquinho o brilho da Festa das Flores, né? Porque eu Ah, brinco, né? Porque o marido ia ver os carros antigos e não queria ver as é que não flores, né? queria ver Então as flores. atrapalha sempre um pouquinho, né? Olha, a Expoville seria um Um ótimo ótimo local para local, ter uma realmente, exposição permanente também, né? também, com certeza. É, essa carina, né, é muito importante que seja como uma marina, né? Você deixar o teu carro lá, o cara poder lubrificar, lavar, você liga para a pessoa que cuida, ó, eu vou sair segunda-feira com o meu carro, ou sábado, domingo, né? Aí o cara deixa o carro prontinho, né? O cara vai lá, só pega, vai, dá o passeio dele, volta, tem a garagem para guardar, né? Seria muito importante isso. Porque todo colecionador, ele normalmente tem uma pequena oficina em casa, Sim, né? O José lá da Dijus tinha ele espalhou também a coleção dele, sim, né? sim. Mas ele tinha um galpão enorme, ele tinha vários combis, uma série de carros. Todos eles têm, mas isso não substitui de ter realmente um espaço maior em que Sim, com os certeza. sócios deixem um ou dois modelos lá por um determinado tempo, aí vai rodando, vai. é, tá aí, ó, vamos botar no ar isso, Isso, Gilmar. interessante. Pode ter um cunho mais assim de turismo de visitas, mas também um turismo mais profissional, um turismo de, Isso. de especialidades, né? Pode ter um bar temático junto, Um alguma bar coisa assim, temático, um né? Então é som importante, ambientado. sim. É importante, seria importante alguém que quisesse fazer uma parceria, né? E Eu tenho um acervo hoje de 10 veículos, né? Então são alguns rodando. 600 veículos aqui no acervo do clube, mais os que não estão no clube que têm veículos. Sei, E tem uma né? passagem na nossa história que é muito pouco comentada. E eu tentei até uma vez estimular o Apolinário Ternes a resgatar essa história, mas não foi muito à frente. Mas volto a ela. Joinville já foi uma fábrica de vagões de trem, que ficava aqui, entre o Rio Cachoeira e a Rua Itajaí, que depois se transformou na usina metalúrgica Joinville. E ali se faziam vagões de trem, por isso que existe uma linha de trem que vinha até aqui.
Por quê? Porque esses vagões tinham que ir até o eixo central. Então, a história de Joinville com o transporte é uma história muito riquíssima. Nós tivemos uma grande fábrica, ainda temos, mas na mão de terceiros hoje, de ônibus, né, de carroceria de ônibus, que fez história com inovações e modelos. Então, a própria história rodoviária, automobilística de Joinville é uma história riquíssima que merece ter realmente um local exclusivo próprio para que a gente possa expor isso. Eu lembro que nessa exposição que nós fizemos aqui na Beira Rio, na Beira Rio não, no Centro Eventos, eu consegui e fiz um banner com a Luísa Jordan. Ela deu a cópia do avô dela, ou do bisavô, não lembro exatamente, da carteira de motorista na época. Então era, na realidade, um certificado. E aí eu fotografei essa carteira e está no banner, dizendo a velocidade que podia andar e que não podia andar, o lado que andava, o lado que não andava. É uma coisa assim super interessante. E nós temos realmente histórias aí para serem contadas. Um sócio nosso falecido já, o Moacir Bogo, né? Ele tinha um sonho de montar o Museu do Transporte. Então ele sempre falava, Gilmar, vamos montar esse museu. Só que isso aí foi com o tempo, não acabou não saindo, né? Então ele montou o Museu do Ferro Elétrico, aí ele queria montar várias coisas juntos, né? Objetos, então, de coleção. Eu tive, Gilmar, esse final de semana, por coincidência, visitando o Museu Duas Rodas do German, lá em Rio Bonito, na Estrada Bonita. E me impressionou a variedade de itens que ele tem, desde bicicleta, lambreta e moto. O foco dele é realmente duas rodas. E depois tem outras coisinhas mais antigas, e matéria de jornal antiga, em coisa. E realmente aquilo ali, sendo apresentado de uma forma didática, de uma forma histórica, documentada, aquilo ali é um material assim riquíssimo. Vem gente de fora, vem gente de Curitiba, principalmente motoqueiro, né? Vem gente de Curitiba, passa ali só para visitar o museu. O museu dele tem raridades, tem motos muito antigas, né? Que vieram para Joinville, né? Na época que começou a colonização alemã, né? Aqui, a segunda etapa, né? Então, são veículos raríssimos que só ele tem. Isso é E muito lambretas, interessante. modelos de Sim, lambretas, aquelas gambiarra que se faziam uhum, para correr também, ele tem uhum. lá umas gambiarra. E bicicletas, então, Gehrig, que eu lembro da minha infância, né? Que ter uma bicicleta Gehrig na época de guri era uma coisa do Que louco. Ele tem coisa lá incrível. várias Gehrig, Monarch, tem tudo, mas muitos modelos importados. Né? Nós temos um sócio, o Cassiano e o Jairo, né? Também que tem uma coleção muito bonita de moto De motos, e né? bicicleta também. Eles têm uma quantidade e qualidade no veículo deles. E todos eles restaurados por eles mesmos. Eles mesmos se Muito dedicam, legal. estudam. Sim. E nós temos aqui em Joinville também uma referência nacional em restauro de motor DKV. Fala dele. É o Renato Resna, né? Esse Renato cara Reis. nível de Brasil, né? Hoje é um dos mais entendidos em veículos dois tempos, que são os DKV de época, né? Veículo, eu digo automóvel, né? Dois tempos. Então ele hoje vem motores do Brasil inteiro para ele fazer pela habilidade, a qualidade e o trato que ele dá no veículo com amor e carinho, né? Então ele faz uma coisa que ele faz com amor e carinho. Não, realmente é impressionante. Quem Impressionante. se interessar e quem gostar do estilo e modelo, até aconselho a conhecer o Renato Resler, porque a forma como ele fala da obra dele é contagiante. E ele é uma enciclopédia, né? No que entende, né? Desculpe aí Não, mas realmente. E você lembra mais alguém assim do nosso clube que tenha expertise diferenciada Nós temos um sócio, Zé Carlos, também, Bem, né? José Carlos Bem, que é muito entendido em qualquer tipo de motor, né? E carro, avião, o cara é uma expertise, é um engenheiro também. E ele tem
Precisamos qualidade muito apresentá-lo ao grande. Peter Isso Kadur. seria muito importante. Fizemos um programa aqui, um programa não, o Minha História tem a história do Peter Kadur, que é um americano, engenheiro mecânico, que veio para o Brasil, a mando da Chrysler, para assumir a Simca do Brasil quando a Chrysler adquiriu. A história dele é maravilhosa, está no YouTube. Vamos trazer os dois, Sim, com certeza. Vamos trazer os dois para conversar Falando em sobre... Simca, eu tenho duas Simcas, né? Tem uma Simca Chambord, 3 andorinha, 63, e tem uma Simca que é a mudança da Simca para Chrysler, né? Que é uma Regente 67. Então ela chama-se Simca ainda, mas já estava saindo o modelo Regente, né? Não é mais a Chambord, né? Vamos fazer um pequeno intervalo para os nossos apoiadores e já retornamos. Há mais de 40 anos, a Implavell é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Implavell segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Implavell Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Retornando ao nosso programa de hoje, que para quem é engenheiro mecânico é um prato cheio, e para quem gosta de carro é um prato transbordando, em que nós estamos falando de carro antigo, estamos falando aqui do nosso clube do Veteran Car, em Joinville, com o Gilmar. Gilmar, você é diretor técnico do nosso clube. Sim. Foi presidente várias vezes, mas a diretoria técnica é a responsável para a vistoria dos carros que solicitam ter o direito de usar uma placa preta, que é uma placa diferenciada. Então nós vamos começar explicando primeiro o que é essa diferenciação pela placa preta, quer dizer, o que torna esse carro placa preta diferente dos demais. Um veículo de placa preta que
tem direito à placa preta, eu vou começar pela legislação de trânsito, tá? Eu não tenho bem certeza o ano, mas acho que foi em 99 ou 2000, né? Resolveram os clubes de carro antigo, né? Inclusive nós somos filiados ao Veterano Carro Clube do Brasil, resolveram que os clubes poderiam colocar os veículos com placa preta para diferenciá-los dos veículos comuns, porque alguns veículos da década de 30, 40, 50 não tinham cinto de segurança, não tinha encosto de cabeça, né? E seria muito estranho você colocar um cinto de segurança num Fordinho 29, não tem nem lugar para prender, né? Então aí eles resolveram, né? Teve uma reunião e a partir dessa reunião foi decidido que os veículos de coleção, né, que mereciam a placa preta, que seria um diferencial, poderia ficarem original como saíram de fábrica, né? Algumas modificações podem ser feitas, até no máximo 15% do valor do veículo em si, do modelo do veículo, né? Então, todo veículo de coleção ele tem que ter 85% de originalidade, correto? Então, se você tem um carro, um Fusca, por exemplo, e aí você resolve colocar rodas diferentes, bancos diferentes, cor diferente de época, esse veículo não vai passar numa vistoria de placa preta, porque aí você resolveu mudar o teu veículo, né? Se você fizer alguma modificação, tipo um Fordinho 29, que não tinha freio hidráulico, e você coloca, é uma coisa que é segurança. Então isso aí você tem direito de fazer, né? E colocar no veículo, sendo de algum modelo Ford que usava logo depois dos primeiros fabricados, né? Para você poder rodar com esses veículos, né? Senão seria impossível, né? Você andar com um veículo desse hoje num trânsito, um carro que não consegue parar, né? E a primeira lei que saiu, né, da legislação, né, que tem que ser um veículo de coleção. Aí muita gente fala, mas eu tenho um Fusca que tem todo original, era do meu pai, o carro é perfeito e eu quero colocar uma placa preta. Beleza. Só que esse veículo tem que pertencer a uma coleção. E não existe coleção de um só, né? Então o que acontece? Se você tem uma coleção, tem 3 ou 4 carros, né, antigos de coleção, você tem direito a pedir a placa preta porque você tem uma coleção, né? Só que se você tem um só, o que foi feito? Você se associa a um clube, Veterano Car Clube, OPA, Clube de Joinville, Fusca Clube do Brasil, e assim por diante, né? E a partir daí o teu veículo pertence à coleção do clube. Então você tem direito a requerer essa placa preta. Entendeu? Gilmar, 85% de originalidade. Sim. Agora tem coisas do carro que são Excludentes. excludentes. Ou seja, mexeu, está fora. São rodas, pintura, motores que não são da sequência do veículo, né? Escapamento. Então, alguns itens assim que você bate o olho e vê estofamento, né? Você fazer uma forração diferente do que o carro tinha, né? Porque daí ele já não é um carro mais de coleção. Existe uma outra placa, que agora faltou o nome aqui, que é a placa para veículos modificados, tá? É uma placa, na verdade, é a placa preta que foi, logo que lançaram essa placa nova, ela tem o fundo branco com a letra preta, tá? Então existe essa placa também, daí é para veículos modificados. Só que esse veículo, para ter essa placa, ele tem que passar no IPT, Instituto de Pesquisa e Tecnologia, eu acho que é isso mesmo, né? Se não me falha a memória. E agora o outro de coleção não Mas tem. o IPT, existe IPT em várias regiões. É um específico, por exemplo, o IPT de São Paulo é
é detalhe. E tem hoje as vistorias veiculares, que também... Mas não é a vistoria Não- veicular. não é? Seria até a vistoria veicular, mas aquela de segurança. Aquela que você faz para saber se o cara... Tipo assim, o cara tem um Morris Minor, por exemplo. Aí ele tira o motor e põe um motor de Chevette nele. Sim. Tá? Então, Ele mexeu na estrutura do carro. Entendeu? Então esse carro tem que passar nessa vistoria de segurança De para ver segurança. se esse veículo pode... Aí a partir daí ele pode requerer essa placa, não a placa preta, mas a É placa... uma placa de carro de modificado. carro modificado, isso. Ok. Seria HOT, né, que se É, chama. os ROT, tá. E, bom, aí tem modificação de tudo quanto é tipo. E aí tem que ter o responsável técnico, tem que ter um projeto, tem que ter toda uma... Exatamente. Mas voltamos ao nosso termo originalidade, que eu acho que é o maior interessado do nosso público aí, é justamente como é que ele vai desenvolver essa característica de poder ter um carro diferenciado com a placa preta, porque ele é no mínimo 85% original. Por exemplo, pintura. Claro que um carro tão antigo dificilmente vai ter a sua pintura original, mas ela tem que reproduzir as pinturas da Exatamente. época. A cor da época, A né? cor da época. Então, tipo assim, você tem um carro da década de 60, por exemplo, 50, 60, que não tinha pintura metálica. Aí você resolve pintar um vermelho metálico nele, por exemplo. Aquele carro tem um item excludente, que qualquer pessoa que conheça, né, que vai ver que aquele carro não tenha aquela cor, né? O encosto de cabeça, por exemplo, tem os veículos que não tinham, o cara quer colocar um encosto de cabeça. Isso é um item excludente. É excludente. Exatamente. Então, se alguém tiver dúvidas com relação ao que deve preservar e o que deve caracterizar um carro original, ele pode procurar o Veteran para se orientar? Sim, sem dúvida. Pode inclusive levar o carro, fazer uma vistoria prévia, né? A gente faz, isso não tem custo, é só marcar um dia que a gente esteja lá. Eu queria que desse uma olhadinha no meu carro para ver se passa. Então leva lá para a gente vai fazer. Porque muita gente hoje em dia, você vê, outra coisa que você falou de excludente, rebaixar um veículo. Mexer na suspensão. Você já mexeu na estrutura dele, né? Então isso aí já é um item excludente, mudar um para-choque, né? Então muita gente hoje vai lá, coloca a placa preta e rebaixa o carro depois. Você não tem como controlar isso, né? Só que a partir deste ano, né, saiu uma lei que cada 5 anos tem que ser feita uma revistoria, tá? Então o cara vai ter que, querendo ou não, ele vai ter que levar esse veículo. E se ele tiver saiu das características Ele perde a originais, placa. ele vai perder a placa preta. Tá. Então, quem pode ter o direito de fazer a vistoria? Quais são as entidades? Precisa ter um credenciamento? Sim, isso aí é o credenciamento nacional, né? Ele tem que ser federado, né, na federação, e o Denatran dão autorização para ser feita essa... O Veteran de Joinville tem essa autorização. Nós somos autorizados. E nós somos um dos primeiros clubes do Brasil a ser autorizado a fazer essa placa preta. Porque no começo quem arrogava para si o direito de homologar essas placas era só a entidade nacional, né? A federação. A federação. Exatamente. Aí Joinville fez um trabalho Na verdade, de credenciar também. Né? O Jussieu fez o único clube que na época a gente não era federado, conseguiu com Denatran autorização para ser feita essa vistoria de placa preta. E depois a gente foi federado porque a união faz a força. Sim, né? é conveniente. Então, outra dica. O Veteran Car de Joinville, ele tem homologação para fazer a vistoria, para dar o certificado de originalidade, e com esse certificado ele encaminha isso ao Detran? Isso, exatamente. Outra coisa, você tem uma placa com 3 letras, né? Que são uma placa mais moderna. Anterior a essa que agora tem número, né? A Mercosul, né? Então, se você tem uma placa daquela e vai mudar para a placa preta, você vai perder essa placa que original. Ela vai mudar para a placa Mercosul. Por que isso? Porque o veículo muda de categoria. Ele é um veículo particular que vai passar a ser um veículo de coleção. Entendeu? Então o rapaz fala, mas eu queria manter essa placa no veículo. Não vai manter. Felizmente o Detran faz isso, né? Mas os que têm a preta
na versão antiga anterior. continua, né? Continua. Enquanto a placa estiver em bom estado, né? Ele vai continuar com aquela placa. Pois é, mas esse bom estado quer dizer o seguinte, não se faz mais outra. Hoje em dia, pelo que eu sei, não se fabrica mais placa nova, né? Do modelo antigo, né? Então, se você estragar ou perder uma placa, você vai ter que mudar aquela placa para já o modelo. Mas isso já é com Detran, né? Com Denatran. Agora, antes a placa preta, de fato, ela se diferenciava porque ela era uma placa preta. Simplesmente você deixava de Sim. ser uma placa branca para ser uma placa preta. Muito bonita, distinguia bem. E tinha aqueles também que faziam as placas treta, né? Tem ainda, né? Tem ainda as placas treta, que não tem nada a ver uma coisa. Mas hoje a placa preta, existe uma distinção tão clara assim? Ou... porque Existe. ela Se é você preta, olhar, você vai ver a diferença da placa preta de uma placa comum, né? É. Ela, não, como você disse, não é tão chamativa, né? Porque a outra era branca praticamente, né? Sim. Mas ela, você vai ver que o fundo dela é preto, as letras são de cores diferentes, o cinza é diferente, né? Então tem diferença sim. Você tem carros de placa preta? ou- Tem uma meia dúzia lá com placa preta. aham. Bacana. Eu tenho um. Eu tenho um Não, Belé, eu até estou com um na fila, estou pensando em fazer. Vamos conversar depois sobre. tem um Belé 56 com placa preta, né? Tem um Fusca 61 que tem placa preta, tem essa Cinca Regente tem placa preta, a Cinca Chambord tem placa preta, o Laffer tem placa preta, o Puma tem placa preta. Então tem vários carros assim que tem. Você Gordini tem placa preta, Você tem uma coleção riquíssima. tem bastante encrenca. Inclusive tem um Morris Minor que foi da Adla Jordan. Olha que história Isso, interessante. filha do seu Felinto Jordan. Ela ganhou de presente. Eles tinham a concessionária Morris em Joinville, né? E ele presenteou ela com esse veículo. Que ano que é esse carro? 1951. 1951. E esse carro, ela ganhou já estava no Brasil? Foi importado? Como é? Foi importado, né? Porque esse carro, como a concessionária aqui na época era só... O Brasil não tinha em 50, né? Veículos nacionais, né? Então, começou em 57, né? Então, esse veículo veio importado e o pai deu de presente para ela. Mas ele deu 0 para ela? 0. E esse carro é teu hoje? Eu tenho esse Você é o veículo. segundo dono? Sim. Segundo não, o terceiro por aí, mas eu sei a história dele, tá, né? ok. Que o veículo era dela. Você rastreou e Sim. tem a história dele desde a origem. Pois é, uma vez me contaram, Gilmar, que um carro antigo, para ele ter valor, além dele estar em boas condições, de originalidade, bem conservado, bonito e tudo mais, ele tem que ter uma história. Conta para mim um pouquinho dessa característica. O carro tem que ter uma história. Eu só vou, antes dessa Fica à história, vontade. falar a respeito da placa preta. Muita gente pergunta, por que eu vou colocar uma placa preta no meu carro lá? Porque meu Fusca, ou meu Cinca, meu carro que eu tenho lá, que era da família, não vou colocar a placa preta. A placa preta é uma coisa interessante, porque você tem um Fusca 70, comum. Aí esse carro vale no mercado hoje entre 30 e 50 mil. Um veículo com a placa preta, ele vale 50 mil. Se alguém te bate nesse veículo de 30 mil ali, a seguradora vai te pagar o que ela quiser, entendeu? No veículo comum. Um veículo com placa preta, ele tem um preço de coleção. Então, se o veículo a avaliação de mercado dele é 50 mil, a seguradora vai ter que te reembolsar aqueles 50 mil ou deixar teu veículo em estado Igual ao que ele estava, né? Sem questionar. Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante que talvez muita gente não saiba disso. É importante. Além dele poder transitar nas condições Sim, de originalidade. sem cinto, sem encosto de cabeça, sem retrovisor do lado direito, né? Veículos poluidores, eu tenho uma Mercedes 66 diesel, que faz bastante fumaça, os DKV, né? Então, se não tivesse esse quesito, placa preta, talvez não pudesse nem, por poluição, estar transitando. Veja, então, existem questões técnicas e práticas e comerciais bastante envolvidas nisso. E então voltamos também ao nosso aspecto de
fazer parte de um clube também Sim, tem a sua importância, né? claro, claro. com Fazer certeza. parte da comunidade, se relacionar com essas pessoas que têm informações, que têm Com certeza. conhecimento. Gilmar, então, o carro está nas condições de originalidade, passou no Veteran, na inspeção, ganhou o certificado, vai ao Detran, recebe a placa preta. Ele vai no despachante, né? Ele faz outra vistoria, tá? Uma vistoria comum de novo, porque ele vai ter que mudar de categoria. Sim. E aí ele com o certificado encaminha a vistoria que ele fez ao despachante, o carro mesmo em nome dele volta a vir o documento já com o documento que já aparece ali, coleção. Exatamente. Coleção. Aí ele não pode ser multado, como eu te Aí ele digo, manda sem fazer a cita, placa, faz- é, manda aí fazer lá, a placa numa exatamente. empresa de placas. O despachante já faz tudo, né? Ou Tá. ele faz particularmente também, né? Tá. O veículo já vem de coleção e ele não vai ser multado por o veículo não ter mais os equipamentos obrigatórios de segurança. E uma ideia de valor, quanto custa para um proprietário que tem o carro em condições de obter, trocar a placa dele normal para uma placa preta? Como você disse, existe placas treta, né? O pessoal cobra no mercado até 3 mil, 4 mil reais, né? O veterano, um sócio do veterano hoje, ele paga 100 reais a placa preta, tá? Pela A vistoria. Esse dinheiro não é para mim, é para o clube, né? Sim. A gente não ganha A nada. vistoria pra isso aí. custa 100 reais. 100 E reais. aí o despachante O restante é uma placa normal. É tudo normal que Ok. ele faz. Se ele tivesse comprado um carro de outra pessoa, tivesse transferido. Sim. Ah, Sem interessante. dúvida, não. Olha, boas dicas aí, pessoal que está nos assistindo. Veteran está à disposição, quartas-feiras Sim. ali no posto de gasolina próximo ao Glória, na Marquês de Marquês de Olinda. E uma vez por mês, encontros. Então, aparece ali na quarta, se enturma, e Sim, aí sim. pode... E quem não tem carro, pode ser sócio do clube? Sim, independente. Nós somos amigos dos carros antigos também, né? Então, tu não tem carro, mas gosta, curte, vai lá. Nós somos... E nós temos o nosso almoço de fim de ano, né, Sim, Gilmar? ótimo, né? Não podemos esquecer que Esquecer, todo fim exatamente. de ano, em dezembro, normalmente no Glória, Exatamente. Esse ano vai ter novamente, né? A Começo gente de dezembro. Eu não sei se é dia 2 ou 3 de dezembro, já está. a gente tem esse encontro no Glória E vamos com os e veículos. vamos com os veículos antigos. Só um gancho, né? Eu esqueci de falar, meu La Salle é um 88, modelo 89, tá? Então esse carro foi fabricado só naquele espaço de tempo ali, né? Então só existe 88 e 89. E esse carro, a raridade dele na época, que eu acho que não foi vendido muito, é que ele custava o preço de um diplomata novo e 2 chevetes. E você comprava o carro e recebia o carro em casa. O cara ia um vendedor da empresa lá te ensinar a usar o carro, como é que funcionava. Ele te entregava o carro em casa. Que coisa de louco. Mas isso, em parte, é porque o Brasil não podia importar Não nada. importava veículo nenhum. Aí se Naquela inventava época, essas de fazer saídas. essas coisas, né? Inclusive a Dacom tinha Sim, umas modificações bonitas exatamente. demais, né? Passat, vários Passat carros, Dacom né? era maravilhoso. Inclusive esses veículos também, pode colocar a placa preta, bug, veículos Puma, etc. Não existe nenhuma objeção. O veículo foi fabricado, Foi fabricado. entendeu? Teve fabricação, né? Existe até para veículos artesanais, desde que ele tenha um histórico, né? E tenha... Daí, nesse caso, o veículo tem que passar naquela teste lá do IPT, né? Para ver se o veículo está em condição de rodar. Gilmar, o nosso tempo está encerrando. Quero agradecer a sua presença. O nosso programa continua. A última parte vai ser sobre o torneio de futebol, que o CJ encerrou agora no sábado, com o nosso diretor de esportes, o Luiz. Mas queremos agradecer o Gilmar aqui, venha sempre, e vamos fazer aquela reunião do Peter Kadur com o nosso Zeca Bem, que vai sair faísca desse Legal, encontro. isso acho que vai ser muito importante. Inclusive, eu estou no clube de Cinca, né? Nós somos mais de 200 sócios no Brasil, são proprietários só de Cinca, né? Então seria importante ele fazer Que legal. os dois fazer esse debate aí, que vai ser
muito interessante. Eu quero agradecer a oportunidade aí, né? Só desculpe aí que a gente não está acostumado a falar muito. Não, mas você Fica vai um voltar para pouquinho a nervoso, bancada. né? Vai voltar para a bancada e pegar Muito jeito. obrigado, tá? E precisar do veterano, nós estamos ali toda quarta-feira, como o Pucini disse. Inclusive, ele é nosso sócio já há muito tempo, né, Pucini? Desde o tempo da Beira Rio. Beira Rio, faz tempo já. Faz tempo. Então é isso aí. Muito Obrigado. obrigado a todos aí. Obrigado a todos. Há mais de 40 anos, a Inflatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Inflatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Inflatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Continuando então o nosso programa de hoje, nós vamos receber o Luiz, que é o nosso diretor de esportes, que vai nos contar os detalhes de como foi o nosso torneio de futebol, 43º torneio de futebol do CAJ. Quase 50 anos, Luiz. Quase 50 anos de campeonato. De campeonatos. Né? Mais um campeonato bem sucedido, né? Contamos com 8 equipes participando, né? Vou relacionar elas aqui para o pessoal acompanhar. Amigos, BFS Engenharia, que é uma empresa que montou dentro da empresa a equipe, né, para participar. Boêmios, Canabraba, Canadinhos, Engenheiros da Resenha, Golden Boys e o Desk. Dentro dessas equipes aí que participaram, 140 pessoas que fizeram esse quadro da inscrição dentro dessas equipes. 8 equipes, um volume bem grande de associados, participantes, então bem interessante e deu um ótimo campeonato. E o campeonato foi 4 meses que a gente percorreu com ele, né? Ele não é todo final de semana, então ele fica mais espaçado para
poderem o pessoal fazer com que encaixe outros compromissos também, viagens e outros eventos, né? Então a gente faz de uma forma bem flexível para que possa todo mundo participar. E esse final de semana a gente teve o encerramento dele, né? Onde se consagrou campeão desse campeonato, o 40º, a equipe do Golden Boys, tá? Ficando em segundo lugar o Canabrava e em terceiro lugar Engenheiros da Resenha. Tá? Então, essas foram as 3 equipes finalistas. Em quarto, daí ficou o Boêmios, que estava na disputa. E na parte de goleiros, né, os goleiros menos vazados, ficou do Canabrava, o Gabriel Prado e o Nerilton Rodrigues. Artilheiros ficaram com 13 gols, cada um ficaram empatados. Vinícius, do Canabrava, Vinícius Vieira e Júlio César de Baste, do Engenheiros da Resenha. Né? Então esse foi o resumo final da competição de quem é os ganhadores, né? E a gente esse ano teve o prazer também de ter um jogo, né, dentro dessa rodada final, onde participou o CREA, né? O CREA é uma equipe do CREA de veteranos contra uma equipe do CREA, do CAJ de veteranos. Então a gente fez uma brincadeira lá, um jogo festivo, né? E bom rever o pessoal que não jogou o campeonato, hoje não joga mais, mas teve o prazer de relembrar um pouco da história lá e brincar e ampliar essa parceria junto com CAJ, CREA e outros engenheiros, né? Que participaram junto conosco. Então foi bem interessante. E o campeonato, a gente desenvolve ele, a montagem dele, ele vai por várias mãos. E várias pessoas acabam ajudando. Então, um agradecimento, né, para a diretoria que abraça e em cada um tem as suas funções dentro do campeonato, né, e acaba ajudando. Agradecimento também à Cássia Engenharia, que nos ajudou no patrocínio dos troféus, né. E dentro disso, no final, a gente sempre acaba com um momento festivo, um churrasco, né, uma confraternização depois da entrega da premiação, onde a gente sempre conta com os amigos para ajudar a montar, fazer e articular essa situação do churrasco. E esse ano o Dudu e o Chiru, né, que vestiram a camisa lá e fizeram para nós e foi muito bem servido. Então foi bem interessante, né, o campeonato, bastante famílias, as mulheres, filhos, esposa, pais, né? Então isso deixa um ambiente muito agradável, né? E muito respeitoso perante todos, né? Inclusive os jogadores, e se torna um campeonato bem interessante, né? Onde que a gente busca um bom contato entre as pessoas, um network muito grande, né, entre os engenheiros e profissionais que estão participando, né, e assim a associação CAJ consegue colocar para o seu associado, né, um bom divertimento aí, desde saúde, né, quanto de network também. Mas, Luiz, me falaram que eu estive lá, né, participando dos jogos, não fiquei até o final, mas a final foi emocionante, foi no pênalti. Foi no pênalti. Conta para nós esse detalhe, porque um torneio de meses, no fim, vai decidir no pênalti. O campeonato, as equipes estão evoluindo a cada ano. Então, ele está ficando, né, cada vez mais equilibrado, as equipes mais competitivas, né? E esse ano a gente teve... fomos até o limite do que tinha para fazer na questão da disputa, né? Então a final foi em 2 jogos, né? Onde o primeiro jogo ficou empatado 2-2, né? E nesse último jogo ficou empatado em 1-1. Então, para ver a quantidade da competitividade e a qualidade dos jogos, que ficaram poucos gols, né? Então foi equipes bem qualificadas, né? E com os 2 empates a disputa levou aos pênaltis, né?
E daí na cobrança de pênaltis e a Golden Boys consagrou campeão, né? Melhor. Mas foi bem emocionante porque foi adrenalina total, né? Entre os times, as torcidas, todo mundo naquela expectativa, né? E daí sobrou E o goleiro penalidade. homenageado aí como menos vazado foi o goleiro do time que acabou não ficando campeão. Que não ficando campeão. Né? Tanto os dois goleiros e um dos artilheiros, né? O artilheiro foi um do Canabrava, o Vinícius, que não foi campeão, ficou em segundo, e o Júlio ficou em terceiro. Né? E os goleiros foi o Canabrava que ficou em segundo. Então, assim, para ver a qualificação e a questão até de adrenalina do próprio campeonato, né? Assim, então, de times, se a gente vê algumas situações de goleiro e artilheiro, né? Então, teve várias evoluções de vários times que conseguiram se sobressair, Sim. né? E o campeonato, ele tem uma organização profissional, né? Você contrata uma equipe de juízes com juízes da própria liga, né? Sim. A montagem do campeonato, ela se estende. Nós iniciamos com os representantes de cada time, fazendo a busca do melhor campo, vendo o vestiário, pós-jogo, estacionamento, localização. Então a gente faz uma busca dentro da cidade, aonde que seria a melhor situação, aonde que nos apresenta o melhor campo com essas qualificações. Mas isso tudo é feito junto, eu como diretor de esportes e os representantes de cada equipe. Então, é por isso que eu digo, o campeonato sai abraçado com vários representantes e somando vários atores ajudando. A partir daí, a gente contrata uma equipe que cuida da parte de arbitragem, que a gente... Arbitragem, súmula, disciplina. Súmula, tudo, fica a parte, eles tocam essa situação, né? Então, quem que vai de juiz, quem que vai controlar, quem que vai... fica bem profissional e bem independente, né? De qualquer vínculo. Bem imparcial. Bem imparcial. Então, fica um campeonato bem interessante. Luiz, estamos terminando o nosso tempo. Agradecemos aí, então, a você particularmente, que tocou esse campeonato mais uma vez, com grande brilho. Parabéns a você, parabéns a toda a equipe. E vamos para o próximo. Que vem é o 44º, né? Que vem é o 44º. E a você que nos assiste, agradecemos aí a assistência, a presença no programa semanal pela TVBE. E os nossos apoiadores, nosso muito obrigado. Até a próxima. Há mais de 40 anos, a Inflavel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Inflavel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Inflavel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos
e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais.